Dentro do grupo parágrafo, a gente tem uma guia correspondente ao controle de quebras e de linhas. Vamos falar um pouquinho melhor. Deixe-me entrar no Word. Entrando no Word, criando um documento em branco, eu vou lá em parágrafo, quebras de linha e de página. Dentro de quebra de linha de página, a gente tem 4 controles que são interessantes. Controle de linhas órfãs e viúvas, manter com próximo, manter linhas juntas e quebrar página antes. Essas 4 opções aqui são relevantes para a prova. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse conceito de linhas órfãs e viúvas. Então, eu vou representar isso visualmente. Já aconteceu de você estar digitando um texto, e aí você tem vários parágrafos numa página, e um parágrafo fica com uma linhazinha sozinha na outra página? É feio. O que você costuma fazer? Ah, algumas vezes eu tento diminuir a letra do parágrafo de cima, ou eu tento dar enter, alguma coisa eu vou fazer para ajustar isso. Bom, aqui eu tenho um exemplo de problema. O outro exemplo de problema é eu estar digitando um texto, aí eu vou começar um parágrafo, aí eu começo e ele termina na outra página, e fica a linhazinha sozinha aqui. Esse é até mais fácil, né? Porque o que a pessoa faz? Ela vem aqui antes e tecla Enter. Às vezes um Enter não adianta, porque ele é teimoso. Às vezes você aperta um Enter, ele desce e sobe. Aí você aperta uns 2, 3 Enters, e aí esse texto desce. Mas depois, se você insere algum texto antes, acaba ficando um buraco na outra página. Que droga! Esse tipo de ajuste, ele não deve ser feito manualmente. O correto é que ele seja feito de maneira automática pelo próprio Word. Para isso, a gente tem um controle de linhas órfãs e viúvas. Com o controle de linhas órfãs e viúvas, isso nunca vai acontecer. Nunca ficará uma linhazinha sozinha em outra página. Ele sempre vai ajustar automaticamente para que isso não ocorra. Agora, o que eu preciso que você entenda é qual é a linha órfã e qual é a linha viúva. Então, no primeiro exemplo, essa linha sozinha, ela é órfã ou viúva? E agora? Pensa aí. Qual é um conceito de órfã? Se eu coloco para vocês assim, meu avô é órfão, vai ficar triste? Cara, meu avô é normal, né? Quando eu penso em órfã, eu penso em quê? Normalmente em crianças. Crianças que perderam os pais, se tornaram órfãos. Então, o órfão, ele fica sozinho no início. E a viúva? Ah, pessoal, viúva é o contrário, né? Viúva, eu vou querer que a minha mulher fique viúva bem velha, senão eu vou morrer cedo. Então, a viúva, ela vai ficar sozinha no final da vida. Observe, essa linha é a última linha de um parágrafo, então é a linha viúva. Essa linha é a primeira linha de um parágrafo, então ela é uma linha órfã. Aqui confunde, por quê? A viúva é a última no início e a órfã é a primeira no final. Então, a primeira sozinha é a órfã, a última sozinha é a viúva. E a teoria? A teoria confunde. A primeira linha de um parágrafo sozinha no final da página é órfã. A última linha do parágrafo sozinha no início da página é viúva. Legal? Acho interessante vocês terem essa memória visual, para não serem enganados aí na teoria. Quando você visualiza, ó, a primeira linha ficou sozinha, é uma linha órfã. Para a primeira linha ficar sozinha, ela tem que estar onde? No final. Porque se ela estiver no início, é normal, né? A primeira linha ficar sozinha, no início é normal. Ok? Assim como a última linha no final também é o ideal.
A gente só tem um problema quando o parágrafo se divide em 2 páginas e uma linha fica sozinha. Ok. Então, voltando para a questão. Em relação às opções do aplicativo Microsoft Word que estão disponíveis para controlar a quebra de páginas na formatação de parágrafos, assinale a alternativa que apresenta uma opção inexistente. Nós temos 4 opções. Olha comigo. Controle de linhas órfãs e viúvas, manter com o próximo, manter linhas juntas e quebrar página antes. O que mais cai é o controle de linhas órfãs e viúvas. Manter com o próximo, manter linhas juntas e quebrar página antes. O que não tem? Não tem manter linhas na página. Ok? Então, o gabarito aí é letra A de alfa. Ok. Agora, e os demais itens? Comenta todos. Manter com o próximo. Esse é muito legal quando eu estou fazendo um trabalho que eu tenho títulos. Uma coisa horrível é você bater um TCC da vida, aí fica o título no final de uma página e a teoria daquele título na próxima página. Horrível. O que as pessoas tendem a fazer? Dá Enter. Só que o Enter, essa configuração manual, acaba deixando buracos no documento. Para que não ocorra, para que seja uma coisa automática, você seleciona aquele título e marca a opção manter com o próximo. Que aí o título vai ficar sempre casado com o primeiro parágrafo. O mesmo, quando você vai iniciar o capítulo, você pode colocar quebrar página antes, para que aquele capítulo sempre inicie numa página em branco. Então, são opções de quebras de linha de página. Manter com o próximo, quebrar página antes, manter linhas juntas. Se eu usar a opção manter linhas juntas, o parágrafo ele fica indivisível. Ou ele vai ficar todo numa página ou todo na outra. É a intenção de manter linhas juntas. Beleza? Muito bem. Vamos continuar. Em um texto padrão digitado no Word, um usuário selecionou a ferramenta Mostrar ou Ocultar. Mostrar ou Ocultar vai mostrar caracteres não imprimíveis. Isso fez com que, letra A, todos os parágrafos recebessem uma tabulação de início de 1,25? Não. Tabulação de início seria o quê? O recuo de primeira linha. Que as marcas de formatação aparecessem no texto. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B. Lembrando, quais são as marcas de formatação? A bolinha para representar o espaço, a setinha para representar o tab, o símbolozinho de pi para representar o enter, a quebra de linha, o fim da célula e o espaço incondicional. Ok? Espaço, espaço incondicional. Beleza. Gabarito da questão, letra B de bravo. O atalho para esse botão é Ctrl asterisco. Letra C. Aparecesse uma área para digitação ou construção de funções matemáticas? De jeito nenhum. Área para construção de funções matemáticas está dentro de inserir, símbolo, equação. É possível. A gente tem um editor de equações no Word. Inserir, símbolo, equação. Os títulos fossem automaticamente classificados nos níveis título 1, título 2. Para isso, a gente tem que trabalhar com estilos. Ok? E uma área para a criação de diagramas fosse aberta no texto. Diagramas já pode ir associando ao Smart Art. É a ferramenta que vai possibilitar a construção de diagramas. Vamos para a próxima questão. Para controlar a quebra de linhas e parágrafos, é necessário configurar as linhas de um documento. A é a última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte superior de uma página. Agora a gente volta para o papo do controle de linhas órfãs e viúvas. E aí? Quem é a última linha impressa sozinha na parte superior de uma página? Olha o que ele está colocando. É essa hipótese aqui.
a última linha é a linha viúva. Então, a viúva é a última linha impressa sozinha na parte superior. Já a órfã é a primeira, que nasceu e ficou sozinha. Primeira linha de um parágrafo, sozinha na parte inferior de uma página. Então, a sequência aqui, respectivamente, é viúva e órfã. Linha viúva e linha órfã, gabarito letra A de alfa. Ok? Vamos para a próxima. No Microsoft Word 2016, olha como esse assunto já é recorrente, né? A primeira linha de um parágrafo impressa sozinha na parte inferior. Primeira linha de um parágrafo é o quê? Órfã ou viúva? Primeira linha, linha órfã, gabarito letra B. E aí, lembre, é a primeira no final, o conceito de órfã, e viúva é a última no início. Parece contraditório, mas é por isso que ela fica sozinha. Vamos que vamos. Gabarito aí, letra B de bravo. Próxima. Os ícones. E agora? Marcadores e numeração. Referentes ao programa Word 2013, ficam localizados em que grupo? Estamos trabalhando o grupo parágrafo. Marcadores, numeração, lista de vários níveis, estão dentro do grupo parágrafo. Fonte tem seu próprio grupo, estilos tem seu próprio grupo, né? Aqui, na verdade, ele coloca os 5 principais grupos da guia página inicial. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Gabarito, letra D de delta. Agora, saindo do grupo parágrafo e conhecendo o grupo estilo. Primeiro, o conceito de estilo. O que é um estilo? Um estilo é um conjunto de formatos, é a teoria. Vou anotar. Um conjunto de formatos. Um estilo pode conter formatação de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, borda, quadro, teclas de atalho e efeitos de texto. Então, o Word, ele traz estilos pré-definidos. O padrão é o estilo normal. O estilo normal vai ter o quê? Fonte calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda. São formatações do estilo normal. Agora, ele traz título 1, título 2, ele traz diferentes estilos já pré-formatados e permite que você crie os seus estilos. Esse assunto, além de cair na prova, ele é útil para o dia a dia. Observem. Entrei no Word, vou bater um texto. Estou fazendo lá meu TCC, minha dissertação. Legal. Imaginem que esse parágrafozinho aqui é uma citação. E a citação ela tem uma formatação bem diferente do restante do texto. A citação vai ter recuos. Aí eu estou colocando efeitos de propósito. Vai ficar justificado, vai ficar em itálico, vai ficar com espaçamento em e-mail, vai ficar vermelho. Pronto. Vocês estão vendo que a citação está bem diferente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo estilo. Eu vim nessa setinha, no canto inferior direito do grupo, e agora eu vou criar um novo estilo baseado nessa citação. Vou procurar o botãozinho de novo estilo e vou chamar, vou dar um nome para esse estilo. Vou colocar o nome aqui. Qual o nome? Vou colocar Barreto. Pronto. Esse é o estilo Citação Barreto. Citação Barreto. Ok. Agora, pessoal, eu criei um estilo.
Vou continuar digitando meu texto. Esse parágrafo aqui também é uma citação. Eu não vou mais ter o trabalho de ficar repetindo aquela sequência de processos. Eu vou chegar aqui, ó, citação Barreto. Ah, esse daqui também é citação Barreto. E aí, a minha dissertação chegou ao final. O professor olha e fala assim: Renato, seu burro, o que foi? Não era para botar as citações vermelhas, era para botar as citações verdes. E aí eu falo: caramba, mas deve ter umas 50 citações. Se vira. Imagina. É só chegar aqui e modificar o estilo. Se eu colocar o estilo com a cor verde, todas as citações vão ficar verdes. Qualquer modificação que eu faça para aquele estilo vai se aplicar a todos os trechos de texto que possuem esse estilo. Então, numa questão de prova, do tipo certo ou errado, por exemplo, o examinador pode colocar que os estilos eles agilizam a edição de documentos, porque eles correspondem a um grupo de formatos. Então, trabalhando com estilos, eu vou agilizar a formatação, a edição de documentos dentro do Microsoft Word. Legal? Uma outra coisa bem particular aí, bem interessante para a prova, é que eu posso colocar títulos. Imaginem que eu coloco aqui o Windows, aí eu estou batendo lá o meu textão, vou bater um textão, muitas páginas, aí eu tenho o Windows, aí eu tenho aqui Word, é outro título. Beleza. Aí, aqui eu comecei. Parágrafo. É outro título. A gente costuma colocar títulos nos nossos trabalhos. Mas a gente só digita o título, a gente formata manualmente. Que droga. Eu vou usar o estilo título. Olha aqui, ó. Vou colocar título 1. O Windows é título 1. O Word, cadê o Word? O Word é título 2. Não, é título 1 também, porque está na mesma hierarquia. Mas parágrafo está dentro de Word. Então eu vou colocar com um nível hierárquico inferior. Vou colocar título 2. Beleza. Aí, pessoal, eu coloquei todos os meus títulos. Uma coisa que os outros têm um trabalho danado e ficam chateados porque depois tem que ficar revisando, às vezes ainda faz errado, para colocar o sumário. Olha que facilidade. Eu já trabalhei com os estilos de título, então eu venho aqui em referências, sumário e ó o trabalho que eu vou ter para fazer, ó. Pronto, já está aí o sumário. O Windows está na página 2, o Word está na página 4, o parágrafo está na página 5. Se eu tivesse lá 200 páginas, ele faria todo o sumário para mim. E amanhã depois, se eu mexer nas páginas, inserir texto, colocar tabelas e mudar a numeração, adivinha o que eu preciso fazer? Só vir aqui em sumário e atualizar o sumário. Pronto, é o suficiente para ele automatizar o processo de sumário. Mas para isso, eu tenho que estar trabalhando com estilos de título. Então, reitero, questãozinha de certo ou errado. Estilos agilizam a edição de documentos? Sim. Estilos correspondem a conjuntos de formatações. Formatações de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, borda, numeração. E outro detalhe, com estilos eu posso automatizar a inserção de sumários. Sumários estes que podem ser chamados também de índices de conteúdo. Beleza? Vamos que vamos! Voltando para as questões. Como é que esse papo de estilo cai? Bota a numeração aí também na listinha. Essas opções que eu estou descrevendo aqui são as opções que aparecem quando eu vou criar um novo estilo. Ao criar um estilo,
ou a modificar um estilo existente, eu posso formatar fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma, quadro, numeração, teclas de atalho e efeitos de texto. Observem que é isso que eu escrevi no slide anterior. É o que eu vou poder formatar dentro de um estilo novo. Decorou? Tudo. Decorou tudo? Claro. É por isso que eu dou aula. Vamos embora. Eu vou decorar também? Não tenho dúvida. TJ do Rio Grande do Sul. O Microsoft Word possui o recurso de estilo, que permite que se definam diversas formatações. Qual recurso de formatação não pode ser colocado em estilo? E agora? Controle de linhas órfãs e viúvas está dentro de parágrafo. Parágrafo está aqui, ó. Então, parágrafo pode. Negrito itálico está dentro de fonte. Fonte está aqui, ó. Então, fonte pode. Tabulação eu posso colocar também. Idioma eu posso colocar também. Agora, maiúsculas e minúsculas, ele não troca, gente. Você pode até trocar manualmente. Se digitar tudo em maiúsculo, você pode alternar entre maiúsculas, todas maiúsculas, primeira letra maiúscula, todas minúsculas. Você pode fazer isso com auxílio do Shift F3, auxílio da ferramenta, do botão, maiúsculas e minúsculas. Mas você não consegue definir, através do estilo, essa formatação, maiúsculas e minúsculas. Existe dentro do grupo fonte uma opção de todas em maiúsculo, mas não tem, por exemplo, como colocar a primeira letra de cada palavra maiúscula através de um estilo. Então, o gabarito dessa questão ficou o quê? Letra E. Observem que é uma questão difícil. Na prova, a maior parte dos candidatos não conhece o estilo, não sabe o que pode estar associado, e essa letra E, embora eu entenda o gabarito, não é tão intuitivo, não é uma coisa tão fácil, porque se você decorou fonte, você começa a achar que maiúsculas e minúsculas está dentro de fonte. Mas na caixa de diálogo de fonte, eu não tenho uma opção maiúsculas e minúsculas. Por isso, o gabarito é letra E. Ok? Vamos que vamos. Prefeitura de Salvador. Com relação ao Microsoft Word, as expressões normal é o padrão, né, gente? O examinador pode perguntar numa questão qual é o estilo padrão do Word. Você vai responder normal. E qual é a fonte padrão do estilo normal? Calibre, tamanho 11. Quais são formatações do estilo normal? Calibre, tamanho 11, elemento à esquerda. Normal, título, título 1, subtítulo, são tipos de quê? Tipos de estilo. Essas expressões estão associadas a estilo. Não estão associadas à barra de ferramentas, nem a formato, nem a layout, nem a visualização. Então, o gabarito é o que? Letra B. Foram questões para ilustrar o assunto. E aí, a gente vai avançando, né? Lembrando que, em qualquer versão, a guia página inicial vai ter, dentre os grupos, 5 mais importantes. Página inicial vai ter área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Se você tem uma versão mais moderna, é possível que tenha mais grupos. Agora, o essencial, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Beleza. Vamos lá para o grupo edição. O que eu tenho dentro de edição? Localizar, substituir, selecionar, localizar, substituir, selecionar tudo e ir para. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Localizar, substituir, selecionar. Aí eu vou ter a opção de selecionar tudo, selecionar objetos, selecionar todo o texto e o painel de seleção. Bom, vamos comentar essas opções. Vamos embora.
Ah, professor, localizar e substituir não tem erro. Gente, localizar e substituir é um dos assuntos, assim, mais difíceis do Word, por exemplo, para uma Fundação Getúlio Vargas. Dependendo da banca, a complexidade desse tema é muito interessante. Vamos ver? Vamos. O que a gente tem que começar entendendo? Vamos pegar esse texto aqui. Imaginem que aonde está o Word, eu quero que ele coloque Excel. Então, o que eu posso fazer? Eu posso acessar a janela de substituir, colocar o Word e mandar substituir por Excel. Ele fará 23 substituições no meu documento. Beleza. Agora, se eu quiser colocar essas palavras vermelhas, eu consigo? Eu consigo localizar Excel em preto e substituir por Excel em vermelho? Ou eu só consigo substituir Excel por outra palavra? Percebem a minha dúvida? Eu consigo substituir palavras, isso é fato, eu acabei de fazer, mas eu consigo substituir uma palavra por outra com uma formatação diferente? Claro que sim. E vai cair, hein? Anota aí que vai cair, ó. Se eu coloco aqui, substituir Excel por Excel, e aí eu posso clicar em mais, formatar, fonte, eu quero colocar esse Excel com a cor vermelha, em negrito, itálico e sublinhado. Eu estou substituindo a palavra Excel, sem formatação, pela palavra Excel com negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Vou mandar substituir tudo. Esse já é um ponto para cair numa questão. Eu acho que eu não coloquei a cor vermelha, né? Eu coloquei o sublinhado com a cor vermelha, mas eu quero a palavra com a cor vermelha. Então, volto em fonte. E a cor da fonte eu vou colocar vermelha. Agora sim, olha que bacana. Substituir tudo. Todas as palavras Excel agora estão em vermelho. Saibam que é possível, então, substituir colocando uma formatação. E essa formatação pode incluir o quê? Tipo de letra, tamanho. Estou entendendo. Agora, o mais interessante, quando eu mando localizar ou substituir, é perceber que na janela de localizar e substituir, a gente tem essa opção mais. E quando eu clico em mais, essas 3 primeiras caixinhas são interessantes. Ó. Diferenciar maiúsculas e minúsculas. Localizar apenas palavras inteiras. E usar caracteres coringa. Se eu marco a opção diferenciar maiúsculas e minúsculas, se eu localizo uma palavra com letra minúscula, ele não vai achar uma palavra com letra maiúscula. O nome está dizendo diferenciar maiúsculas e minúsculas. Localizar apenas palavras inteiras. E usar caracteres coringa. Vamos lá. Vamos para a questão e eu vou resolvendo com a questão. Olha as caixinhas aqui. Ó. Considere um documento no Word que contém o texto a seguir. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. O número de palavras modificadas pelo comando substituir tudo é... O que ele fez? Ele digitou vi e mandou substituir por xxx. Essas opções não estão marcadas. Então, ó, xxx, 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 xxx. Gabarito, letra D. Professor, eu não entendi por que 4. Você mandou localizar vi minúsculo.
mas não está marcada a caixa para diferenciar. Então, ele não quer saber se é maiúsculo ou minúsculo, ele está considerando qualquer vi. Vi, xxx. Vi, xxx. Vi, xxx. E vida também. Por quê? Você não marcou a opção de palavras inteiras. Então, vi está dentro de vida. Gabarito, letra D. Legal. Agora, outra questão. Observe o trecho da tela utilizado pelo Word 2010 para o detalhamento de um comando de busca, localizar. Sabemos que o texto sobre o qual uma busca se realiza é: a asa do avião da Casa Vias Aéreas passou perto da casa 47. Essa é a frase. Pode-se concluir que a busca... Olha comigo, a frase é essa aqui. Pode-se concluir que a busca por casa... Olha a opção aqui, ó. Diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Busca por casa com C maiúsculo localiza somente a palavra casa? Não, não localiza. Por quê? Diferenciar maiúsculas e minúsculas. Esse C está maiúsculo, esse C está minúsculo. Então, não vai localizar a palavra casa. Legal. Letra B. A busca por havia localiza somente as palavras avião e vias? Não, pessoal. Se está marcando apenas palavras inteiras, se eu procurar por havia, não vai encontrar avião. Então, não localiza. Letra C. A busca por asa localiza somente a palavra asa? Sim. Gabarito letra C. A busca por asa localiza somente a palavra asa e casa? Não vai localizar casa. Por quê? Por causa da opção palavras inteiras. A busca por 047 localiza o número 47? Não. Só vai localizar 047. Por quê? Apenas palavras inteiras. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra C de Charlie. Legal. Agora a gente precisa conhecer os coringas. Esse slide traz para vocês os coringas do Word. São muitos. São muitos. São 2 slides só de coringa. Se você vai fazer um concurso para o CESP ou para qualquer banca, exceto a FGV, você deve se prender aos 2 primeiros coringas. E se for um concurso da FGV, aí você vai ter que conhecer todos os coringas. Por quê? Gente, a FGV cobra todos. As outras bancas, eu não tenho bola de cristal, elas podem cobrar. Então, se você tem tempo, eu recomendo que você estude todos. E se prepare para o pior. Vai que o pato bota ovo logo no dia da tua prova. Agora, não, professor, eu não tenho tempo. Ah, então, o que você não pode deixar de saber, se você deixar de saber, você é um analfabeto do Word, é o asterisco e a interrogação. Agora tu me provocou. É por aí. Então, vamos lá. O asterisco, o asterisco corresponde a uma cadeia de caracteres. A gente pode chamar isso de uma string, um grupo de caracteres. Esse é o papel do asterisco. Então, observem comigo aqui, ó. Vamos bater um texto. Eu vou inventar, hein? Vou inventar uns textos aqui. Não levem para o coração, não, que os meus textos são muito doidos. Ó. Vamos lá. Muito maluco de carro bacana no mato de chinelo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu vou mandar substituir agora. Eu vou colocar aqui, Ctrl U.
M asterisco O, vou substituir por Brasil. M asterisco O, vou substituir por Brasil. Quantas substituições ocorrerá? É isso que eu quero que você me diga. M asterisco O, eu vou substituir por Brasil. Quantas substituições ocorrerá? Começa fácil, hein, gente? Vai melhorar. Quantas substituições? Você consegue enxergar 3 substituições? Consegue? M asterisco O, vou substituir por Brasil. Consegue 3? Achar 3? Se consegue achar 3, eu estou gostando. Ó. M asterisco O, vou substituir por Brasil. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, não. Usar caracteres coringa. Vou substituir tudo. Ó. O que aconteceu? Ele fez 2 substituições. Por quê? Porque o primeiro M estava maiúsculo. E quando eu utilizo caracteres coringa, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, olha já a primeira pegadinha, né? O padrão do Word, quando eu utilizo caracteres coringas, é diferenciar maiúsculas de minúsculas. Logo, ele implicou 2 substituições. Agora, se eu colocar A muito maluco de carro bacana no mato de chinelo, aí beleza. Aí ele vai proceder como a gente esperava, com 3 substituições. Estão entendendo? Beleza. Vai piorar. Vamos inventar mais frases. Vamos colocar aqui, ó. Quero comer 8 biscoitos. Quero comer 8 biscoitos. Se eu mandar localizar 8 e substituir por 7. Agora eu dei até uma retrocedida. Vou localizar 8 e substituir por 7. Quantas substituições ocorrerá? Não botou coringa? Não, dei uma retrocedida. Quando eu mandar substituir tudo. 2 substituições, olha. Olha que viagem. Quero comer 7 bisquisete. Por que bisquisete, gente? Não era 8 biscoitos? Biscoito tem 8. Aí olha que droga. Caramba, mas não tem nada a ver isso. Isso ficou horroroso. Então, para que isso não aconteça na substituição, o que eu teria que marcar? Localizar apenas palavras inteiras. Aí, ele não trocaria o biscoito, trocaria apenas o 8. Estão entendendo? Vamos voltar para os coringas. Estou pensando nas frases. O maluco tinha medo do macaco que tacou merda no mulambo. Pronto. O maluco tinha medo do macaco que tacou merda no mulambo lá do zoológico. E agora? Estou falando que minhas frases são horrorosas. Se eu mandar substituir localizando M asterisco O por Brasil, quantas substituições ocorrerão? M asterisco O, eu vou substituir por Brasil. Quantas serão as substituições? Fala para mim. Vê se tu consegue contar agora, que é isso que cai na prova. O maluco tinha medo do macaco que tacou merda no mulambo. Localizar M asterisco O, substituir por Brasil. Fala para mim, quantas substituições?
Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, não é isso, gente? Todo mundo tá achando 5 aí? Ou não? Todo mundo achou 5? Fala sozinho, mas fala comigo, bora. 5 substituições? Vou clicar aqui, ó. Substituir tudo. Pá! Por que não funcionou? Porque eu tenho que marcar a opção usar caracteres coringa. Era só para testar. Agora vai, hein? 5 ou 4? Pá! 5 substituições. Todo mundo entendeu por que 5? Professor, eu não vi 5. Então vamos lá, vamos contar. O maluco, a regra é o quê? Começa com M e termina com O. Não é isso? M asterisco O. Então começou. Onde tem M, começa. M começou. É o start. E termina onde? Onde tem O. Então essa vai ser a primeira substituição. Aí eu estou procurando outro M. Achei. Termina com O. Estou procurando outro M. Achei. Termina com O. Estou procurando outro M. Achei. Termina com O. Mas, professor, tem um espaço aí. E daí? É uma sequência de caracteres. Ah, pode ter espaço? Pode. Começa com M, termina com O. Pronto. 5 substituições. Vamos testar de novo? Substituir tudo. 5 substituições. Olha lá. Ah, agora eu entendi. Se tiver espaço, ele vai pegar o espaço, ele vai passar por tudo. É uma sequência de caracteres. Começa no M e vai terminar lá no O. Isso aí. Isso aí. E como o examinador coloca um texto imprevisível, você tem que analisar o texto com muita atenção. Muitas vezes, aquela substituição não faz sentido para você. Isso é o problema da prova. Vejam que eu estou criando umas frases. Eu mesmo não tenho essas frases planejadas, né? Mas um pouco, eu vou fazer mais uma. Um pouco de atenção para muito sucesso em seu trabalho. Vamos repetir agora. M asterisco O, vou substituir por Brasil. Quantas substituições ocorrerão? E agora? Veja, entender isso na aula comigo explicando é muito mais fácil do que entender na prova. E é muito mais fácil do que entender olhando o gabarito depois. Porque tem gente que erra a questão da prova e ainda quer fazer recurso. Porque não entende a teoria. E agora? Quantas substituições irão ocorrer? Professor, eu estou ficando esperto. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou chamando a atenção para o M. Começa com M, termina com O. Primeira substituição. Estou procurando outro M aqui. Ó. Cadê? Achei! Começa com M, termina com O. Substituição. Aqui, pá. Começa com M aqui também. Aqui começa com M e vai até o trabalho. Ó. Pá! 3 substituições. Caramba, mas não tem o menor sentido. É assim. Começa com M e termina no O. Começa com M e termina no O. Então, ó. Vamos lá. M asterisco O por Brasil. Substituir tudo, usar caracteres coringa. 3 substituições. Olha aí. Ficou bonito. Já estou entendendo tudo. Agora, tomara que caia. Muito bem. Você aprendeu o asterisco. E agora a gente tem que aprender a interrogação. Qual é a diferença do asterisco para a interrogação? O asterisco, você vai colocar no caderno que ele corresponde a um grupo de caracteres quaisquer.
né? Espaço, não importa. Enquanto a interrogação corresponde a um único caractere. Logo, se eu coloco assim, ó, M, interrogação, interrogação, O. Quais são palavras que ele pode procurar? Se eu colocar M, interrogação, interrogação, O, ele pode procurar por medo, mato, mico, meio, maio, mas não maluco. Maluco não pode. Por quê? Porque maluco tem 6 letras, meu filho. M, interrogação, interrogação, O, é uma sequência de 4 caracteres. Começa com M, tem 2 que eu não conheço, e termina com O. Né? Então, a interrogação corresponde a um único caractere. Estou entendendo. Vamos lá. Vamos ver se está entendendo mesmo. Um pouco de medo não faz mal a ninguém. Um pouco de medo não faz mal a ninguém. Eu quero substituir agora M, interrogação, interrogação, O, M minúsculo, interrogação, interrogação, O, por Brasil. Fala para mim. Me ajuda. Fala sozinho, mas fala comigo. Bora, bora, bora. Quantas ocorrerá? Quantas substituições irão ocorrer agora? Quantas? Fala para mim. Quantas substituições irão ocorrer agora? Todo mundo já está enxergando 2? Todo mundo já enxergou 2, não? Ou você só está conseguindo enxergar uma? O ser humano normal só enxerga uma. O ser humano normal enxerga uma. Agora, o concurseiro sinistro, preparadão, enxerga 2. Estou entendendo. Gente, medo é óbvio, né? Medo aqui ninguém erra. Agora, o pulo do gato está em você perceber que aqui tem um M, aqui tem um espaço, que é um caractere, aqui tem um P, que é outro caractere, aqui tem um O. Isso também é uma sequência de 4 caracteres, onde tem um M e tem um O. Pode isso? Ô, meu filho, qual é o problema? Você não conseguiu entender ainda que o caractere é um caractere qualquer? Espaço é caractere. Então, eu tenho um tem M. Aí tem um espaço, tem um P e tem um O. O espaço e o P são 2 caracteres. Termina com O. Eu tenho uma sequência de 4 caracteres, começando com M e terminando com O. Não precisa ser uma palavra, pode ter espaço, pode pegar um pedaço de uma palavra e terminar na outra. Ah! Então, ó, vamos lá. M, interrogação, interrogação, O. Vou substituir por Brasil! Substituir tudo. Pá! 2 substituições. Que bom que você está assistindo a aula. Vamos para as questões. Vamos para as questões. Esses 2 são os mais importantes. Só tem mais uma penca para aprender. Só isso tudo aqui? Só isso tudo aí para aprender. Mas vai dar certo. Vamos lá. Não tem mais questão? Ah, então eu vou fazer com vocês. Tinha que ter mais questão. Vamos trabalhar um pouquinho mais desses coringas? Ainda que aqui no computador. Vamos lá. Vamos aprender um pouco mais desses coringas. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, a Bela gosta de bala
brinca de bola, mas não lê a bula. A Bela gosta de bala, brinca de bola, mas não lê a bula. Essa foi a frase que eu inventei. Se eu mandar substituir B, interrogação, lá, por Vasco, quantas substituições irão ocorrer? B, interrogação, LA, eu tenho Bela, bala, bola e bula. Bela, bala, bola e bula. 4 substituições. Concorda? Agora, 4 substituições. Ó. Vamos voltar. Vou desfazer. Se eu coloco aqui, ó, B, abre colchetes, O, lá, o que o colchete está dizendo? Dentro dos colchetes eu coloco os caracteres que podem ser substituídos. Então eu estou dizendo que começou com B, se tiver um E ou O e terminar com lá, substitui por Vasco. Dessa forma, Bela e bola serão substituídas, mas bala e bula não, porque eu estou restringindo a substituição apenas ao quê? Ao E e ao O. Então, ó, fizemos 2 substituições. Apenas a Bela e a bola que foram substituídas. Ok? Voltando aqui para o slide. Olha comigo. Quando a gente coloca R-A-E-T-O, ele localiza rato ou localiza reto. Por quê? Eu já sei que é R, aqui eu posso ter ou A ou E, e terminando com TO. Então, localiza rato ou reto. Se eu usar o hífen, ele pega aquela sequência de caracteres. Ó. Do B até o V, ala. Localiza bala, mala e vala. Por quê? É B, C, D. O hífen é um intervalo. Então, é do B ao V. Eu posso colocar aqui, por exemplo, B, A, O. Lá. Vai localizar bala, bela e bola. Mas não vai localizar bula no meu texto. Porque está indo A até o O. Lembrando que não são as vogais, né? São os caracteres do alfabeto. Tá, entendi. Agora, a exclamação é uma negação. Por exemplo, nesse texto aqui, se eu colocar B, exclamação, o que ele ia mandar substituir por Vasco, nesse exemplo, ele só não vai substituir a Bela. É como se ele estivesse negando o E. Então, ele vai substituir a bala, a bola e a bula, menos a Bela. A exclamação é uma negação. Ele está dizendo para não substituir o E. Né? Observem, Bela localiza bola e bala, mas não Bela. Entendi. Eu posso negar também usando o hífen. Também. É legal que o nosso slide ele está explicando tudo. E depois, a meta é fazer muitas questões. Quando a gente coloca o... Olha aí. O sinal de menor, o sinal de maior. O sinal de menor é como se ele procurasse por prefixos. E o sinal de maior é como se ele estivesse no final procurando por sufixos. Ó. Se eu coloco ando, na hora de localizar, ele vai procurar por palavras que terminam com ando. Então, terminando, viajando, finalizando. Se eu colocar vi, ele vai procurar por viatura, Vinícius,
viagem, viaduto. Cuidado. Se eu usar o arroba, ele dobra o caractere anterior. Aqui, o exemplo não está legal. Não está legal mesmo. Aqui seria legal assim, ó. Caro. Se eu colocar carro, ele vai procurar tanto por caro ou por carro. Entendi. Se eu colocar Caatinga, ele vai procurar por Caatinga ou Caatinga. Essa é a ideia do arroba. Ele dobra o caractere anterior. Né? Dobra ou triplica, que a gente na língua portuguesa não costuma ter um caractere repetido mais de 2 vezes. Por isso eu estou falando dobra. Entendi. Bom, já conhecemos então os principais coringas. Esse assunto ele é de extrema importância para a FGV e pode ser complementado com aula de questões. Legal. E os 2 primeiros são aqueles que mais caem em qualquer outra banca. Entendi. Vamos continuar agora. Vamos falar sobre movimentação pelo texto. Assinale a opção correta relativa ao posicionamento do cursor no Word 2013, onde o mais significa apenas a concomitância, né? A combinação das teclas. Então, o que a gente vai ter que aprender? A gente tem que aprender que o Home desloca o cursor para o início da linha, End para o final da linha. Se eu pressiono Ctrl Home, eu desloco o cursor para o início do documento. Se eu pressionar Ctrl End, eu desloco o cursor para o final do documento. Então, ó, Ctrl Home no início do parágrafo que antecede sua posição. Não, Ctrl Home vai para o início do texto. Não é do parágrafo que antecede sua posição. A letra A seria Ctrl, seta para cima. 2. Letra B. Ctrl End no final da linha. Final da linha só o End, sem o Ctrl. O Shift é para selecionar. Então, o Shift seta vai selecionar até onde você estendeu o cursor. O Shift estende uma seleção. Ctrl seta para cima vai para o início do parágrafo que antecede sua posição. Gabarito, letra D de delta. E Ctrl seta para a direita vai para o início da palavra. Então, essas teclas de movimentação elas estão descritas nos 2 próximos slides. Vamos dar uma revisada. O Tab ele anda de 1,25 em 1,25. Retifica aí, ó. Ele anda de 1,25 em 1,25. Então, o Tab anda por padrão de 1,25 em 1,25. Backspace apaga os caracteres à esquerda. Se eu estou com o cursor piscando no meio da palavra, o Backspace apaga para a esquerda, o Delete apaga para a direita. Home vai para o início da linha, End para o final da linha. Page Up sobe uma parte do documento. A quantidade de linhas que você estiver vendo, ele vai subir. Se eu estou vendo 20 linhas na tela, ele vai subir 20 linhas. Entendi. Page Down vai descer. Setas permitem andar para um lado para o outro, para cima e para baixo. Ctrl Home, início do texto, Ctrl Enter, final do texto. F5 é o comando ir para. Ctrl seta para baixo vai para o início do próximo parágrafo. Ctrl seta para cima, início do parágrafo atual anterior. Ctrl seta para a direita, início da próxima palavra. Ctrl seta para a esquerda, início da palavra atual anterior. Ctrl Page Up, início da página anterior. Ctrl Page Down, início da próxima página. Ctrl Backspace apaga a palavra à esquerda e Ctrl Delete apaga a palavra à direita. São teclas de movimentação. Depois de conhecer as teclas de movimentação, a gente tem que conhecer a seleção
de um texto. Como é que funciona a seleção de um texto? Aí a gente tem isso documentado também na sequência dos slides. Como é que eu posso selecionar um texto? Eu posso clicar e arrastar. O ponteiro do mouse no Word ele assume o formato de um i. Quando eu clico e arrasto, eu seleciono. É a primeira opção. Quando eu dou um duplo clique sobre uma palavra, eu seleciono a palavra. Então, duplo clique, seleciona a palavra. Agora, se vamos colocar aqui um parágrafo um pouquinho maior. Aqui, eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou dar um clique. Olha o que faz o Ctrl clique. Seleciona o período. Ctrl clique, seleciona o período. E um triplo clique, seleciona o parágrafo. Então, ó, um triplo clique, seleciona o parágrafo. Ok? O Ctrl clique, seleciona o período. Beleza? Ctrl clique, seleciona o período. Legal. Agora, essa partezinha aqui, ele muda o contexto. Antes a gente estava falando em cima do texto. Agora a gente vai para a área de seleção, que é esse pedaço da margem esquerda. Quando eu passo o ponteiro do mouse na área de seleção, ó, ele vira uma seta para a direita. Aí, um clique seleciona a linha. Um duplo clique seleciona o parágrafo. E um triplo clique seleciona o documento inteiro. Posicionando o cursor na margem esquerda, ele assume o formato de uma seta para a direita. Dessa forma, um clique seleciona a linha, um duplo clique o parágrafo e um triplo clique o documento inteiro. Beleza? Vamos lá para a STM. Em um documento em edição no processador de texto do Word, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Questão certa, essa questão do CESP. Ok? Duplo clique seleciona a palavra e triplo clique seleciona o parágrafo. Certa questão. Vamos lá para o Instituto Federal do Pará. No programa Microsoft Word 2010, existe um conjunto de teclas que permitem selecionar o texto nas mais variadas formas. Pode-se observar algumas, exceto Ctrl End. Por quê, pessoal? O Ctrl T para selecionar tudo. O Shift estende a seleção. Então, sempre que eu pressionar Shift, eu vou estender a seleção. Se eu pressiono Shift e seta para a direita, eu vou selecionando caractere a caractere para a direita. Se eu pressionar End, ele vai selecionar até o final da linha. Se eu pressionar Ctrl End, ele vai selecionar até o final do texto. O Shift ele estende. Então, Ctrl T seleciona tudo. Ctrl Shift End vai estender a seleção até o final do texto. Ctrl Shift Home vai estender a seleção até o início do texto. E o Shift Seta vai estendendo a seleção caractere por caractere. Gabarito aí, letra C de Charlie. Ctrl End não tem Shift. Ctrl End só vai deslocar o cursor até o final do texto. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. No arquivo contendo apenas texto do Word, o comando em que se pressionam as teclas simultaneamente Ctrl Shift End, aí começa a ficar repetitivo. Ctrl End é final do texto. Com Shift vai selecionar até o final do texto. Seleciona os caracteres a partir da posição do cursor até o final da linha? Não. Até o final da linha seria somente o Shift End. Seleciona os caracteres a partir da posição do cursor até o final do arquivo? É isso. Ele podia chamar, ao invés de final do arquivo, final do documento, final do texto. Mas é isso, gabarito letra B. Salvar e fechar? Não. Apagar os caracteres? Não. Apagar não. Gabarito letra B
de bravo. Galera, com isso a gente vai fechando mais um bloco. No próximo a gente vem trabalhando outra guia. Vamos que vamos. Valeu!